Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, segundo de hoje, né? No primeiro eu falei sobre o Prêmio Nobel de Literatura e sobre o Ailton Krenak na ABL, e agora estou começando esse aqui, no qual eu vou comentar, né, um desastre que aconteceu ontem, que foi o assassinato dos médicos, né, na Barra da Tijuca, um deles irmão da Sâmia Bonfim, tá? Que é deputada pelo PSOL, está lá em Brasília fazendo um trabalho muito bacana, muito importante, e evidentemente fica alvo, né, de uma série de coisas aí. Mas existe ainda um enigma aí sobre o que aconteceu, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje, e vai comentar também assim, mais um absurdo, uma coisa inacreditável, que são esses vermes bolsonaristas que vão para as redes sociais para ficar latindo, né, violência, latindo ódio, né, contra as pessoas de esquerda. E, enfim, são comentários assim absurdos, gente comemorando a morte do cara só porque ele era irmão da Sâmia, né? Um negócio assim inacreditável. E a gente vai aqui falar um pouco sobre isso também, sobre esse ódio bolsonarista. E eu vou fazer uma articulação dessa questão do ódio bolsonarista com um texto do Wilson Gomes, que é um professor, tá? Vou deixar o link para vocês aqui do texto dele, que é um texto que foi publicado na Folha de São Paulo, no qual ele fala de um certo ódio dos movimentos identitários, tá? Da atualidade. E eu acho que tem muita conexão essa questão que ele levanta lá com o bolsonarismo, e eu vou explicar o porquê aqui no vídeo de hoje, tá? Para a gente finalizar falando sobre isso aí, sobre essa questão e tentar responder, né? Existe ódio do bem? Né? Essa é uma questão que ele pondera lá no texto dele, e eu vou tentar trazer a minha visão aqui nesse vídeo de hoje, tá? Então, pessoal, para situar aqui, né, para quem ainda não sabe aqui, né, o que está acontecendo rapidamente aqui, só os fatos, porque na verdade eu vou deixar o link para vocês aqui, eu não vou detalhar demais aqui o que aconteceu nesses assassinatos lá, porque a questão aqui é outra nesse vídeo, tá? Mas enfim, é um ato brutal, a gente aqui, né, deixo minha solidariedade com a Sâmia aqui também, com o Glauber também, que é o marido dela, deputado também lá, muito bom também, já votei nele inclusive. E, enfim, a gente torce aqui que, né, enfim, os assassinos sejam descobertos o mais rápido possível e que isso acabe, né? A gente está aqui o tempo todo lutando e tentando contribuir para que isso realmente, para que o bolsonarismo e essa violência da direita brasileira se transforme numa coisa muito mais, enfim, periférica, né, do que algo realmente aí como está uma tendência, né? Bom, então vamos lá, tinham 4 médicos, né, sentados lá no quiosque na Barra da Tijuca, inclusive o quiosque do Naná, que é um quiosque que eu já joguei futebol ali, eu sei onde é, eu conheço ali, tá? Conheço ele, inclusive. E, enfim, e aí os 4 médicos estavam sentados ali, parece que uma hora da manhã, né, de ontem, e eles foram vítimas de bandidos que dispararam 33 tiros contra eles, né? 3 morreram na hora, tá? Um deles sobreviveu, né? Que, enfim, eles estavam aqui no Rio de Janeiro para um congresso internacional de cirurgia ligado à ortopedia, traumatologia, tá? E aí os mortos são o Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, ele era médico assistente do Hospital das Clínicas da USP, quer dizer, o Hospital Universitário, né? O Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, cirurgião também de ortopedia e traumatologia do mesmo Hospital da USP, e o irmão da Sâmia, que era o Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, também cirurgião médico ali ligado à ortopedia, tá? O sobrevivente é o Daniel Proença, de 32 anos, ele é um cirurgião ortopedista também, né? E ele foi socorrido em um hospital e o seu estado é estável, tá? Bom, pelo menos sobreviveu, né? Escapou esse absurdo, né? Mais esse ato de violência aí da direita brasileira. E o crime ocorreu, como eu falei, no quiosque do Naná, ali na Avenida Lúcio Costa, na Barra, que é inclusive perto de onde o Bolsonaro mora, né? Enfim, e aí o crime aconteceu da seguinte forma: 3 homens saíram de um carro branco que estava parado em frente ao quiosque e saíram atirando. Segundo testemunhas, não teve nem voz de assalto nem nada, quer dizer, nitidamente foi uma execução, né? Agora, a polícia acha que pode ser, isso eu vou deixar o link para vocês aqui da matéria da Carta Capital, tá? A polícia dizendo que acha que pode ter sido, né, os criminosos podem ter confundido um deles com um miliciano que mora ali perto e que estava preso e foi solto recentemente, né? Vamos ver aí o que vai acontecer nas investigações, tá? Para a gente poder ver aí o que vai rolar. E aí é importante, né, a gente está tendo um governo federal, enfim, né, com ligação de fato, né, com a percepção da importância de resolver essas coisas,
porque com o Bolsonaro nada caminhava, nada andava, né? Se tivesse inclusive ligação com o miliciano, ele, né, enfim, deu medalha para miliciano, quer dizer, né? Então a gente não podia esperar nada do Bolsonaro, né? E nem pode mais, né? Nunca pôde, e com o governo Lula é radicalmente diferente. Então o Flávio Dino colocou a Polícia Federal para acompanhar as investigações e se solidarizou com a Sâmia, tá? E com o Glauber Braga, tá? Que é o marido dela, também deputado, com a família dos outros médicos também que foram assassinados, tá? Ele enviou o Ricardo Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, para o Rio de Janeiro para acompanhar as investigações, tá? Com a Polícia Federal. O Lula também se solidarizou, repetiu o discurso do Flávio Dino, né? E, enfim, pediu justiça para esse caso aí, tá? Envolvendo o irmão da Sâmia. A própria Sâmia também fez uma publicação dizendo que, né, que estava consternada, que estavam, né, destruídos, ela e os familiares, e mais uma vez deixa o carinho para ela aí, tá? E tomara que tudo se resolva. Evidentemente que não tem, né? É uma coisa que não se conserta isso, né? A perda de um ente querido e de uma pessoa com, né, com 32 anos, quer dizer, inacreditável, de uma maneira brutal e absurda. Mas a gente deixa aqui a solidariedade, que pelo menos, né, a gente acha os criminosos aí para que eles paguem por isso, tá? E aí, pessoal, agora vamos chegar ao mais inacreditável de tudo, tá? Que são os bolsominions que foram para a internet comemorar a morte do cara, né? Então eu vou deixar o link para vocês aqui também da matéria do DCM, tá? Que é o Diário do Centro do Mundo, que ele traz ali os prints, né, das postagens, e os caras assim são tão idiotas e medíocres, escrotos mesmo, né? Que os caras eles já assinam ali, né? Eles falam a merda que eles quiserem, assinam. Então uns deles aqui tem que botar em cana, ou tem que pelo menos fazer, né, colocar aí um processo em cima para o cara pagar pelo que ele está escrevendo ali, porque não pode fazer isso, né? Um deles diz o seguinte aqui, ó: por um momento eu fiquei feliz achando que tivesse sido a Sâmia, que pena, né? Então, quer dizer, um sujeito desse tem que ser, né, no mínimo ali investigado, ver quem é, entendeu? E aí bota ele na justiça com o contradito, né, que a direita brasileira não conhece, mas ela tem que aprender a conhecer, né? Então tem que ter um contradito para ele poder ser julgado e aí pagar por estar dizendo isso aqui, né? Por estar, enfim, porque isso aqui não deixa de ser inclusive uma ameaça aí, meio que velada, né, a Sâmia, tá? Ele escreveu isso, é o Sampaio Júnior, ele escreveu isso no Twitter, né, no X, né, que agora virou X. Vamos lá, outro aqui, ó. Essa é uma mulher, Juliana Crema, certo? Ela diz: e agora? Sâmia Bonfim vai defender os bandidos criminosos, como sempre fez, ou chorar a morte do irmão? Façam suas apostas, né? Que essa estupidez que o Bolsonaro ajudou a espalhar, que já existia em muitos, né, em muitos direitistas ingênuos, despolitizados, de que a esquerda teria algum tipo de vinculação com bandidos porque defende os direitos humanos, né? Essa gente agora que está lá na Papuda, né, que foi parar lá, eles estão agora vendo como é que é, né? Como é que é a brincadeira quando entra nos presídios brasileiros aí, que quase todos eles foram feitos e são mantidos pela direita, né? Porque os governos estaduais, municipais, geralmente são de direitas, a polícia no Brasil é quase toda de direita, né? E aí os caras chegam lá, são tratados, né, pela direita policial da maneira como são, e aí vem como é que é, né? Então, assim, esse pensamento, inclusive, vale até um parêntese rápido aqui, essa ideia idiota que essa gente tem de que a polícia, de que, ou melhor, né, de que a esquerda defende criminoso, né? Essa gente não tem a menor noção de que, na verdade, a polícia quase toda no Brasil é de direita, né? E é essa polícia que trata com violência, não toda, né? Tem policiais bacanas, policiais legais, policiais que cumprem o seu papel, fazem um trabalho bom ali e às vezes até deixam essa ideologia de direita na gaveta e fazem um trabalho ali burocrático, razoável. Mas todos os policiais, se bobear, todos os policiais violentos são de direita, né? E são eles que maltratam os presos, são eles que tratam as pessoas mal lá dentro, né? Então, quer dizer, é um negócio assim, inacreditável, né? Inacreditável, tá? E isso parte também de uma visão equivocada de segurança pública, que eu vou falar rapidamente aqui também, que eu já falei em outros vídeos, tá? Mas enfim, só para finalizar aqui esse esgoto aqui, né, dessas publicações dos bolsominions, um outro chamado Johnny diz o seguinte: melhor notícia de hoje, salve Bolsonaro, né? Quer dizer, né, é cuspido escarrado que esse tipo de violência que a gente está vivendo deriva do Bolsonaro, deriva do protagonismo de um sujeito idiota, violento, retardado,
que não tem, né, a menor noção do que diz, é um imbecil completo e um sujeito que, né, que tem essa visão de segurança escrota, meio que neoditatorial, né? Ele é um sujeitinho com nostalgia de ditadura, é um estúpido, né? E ele tem influenciado um monte de gente aí a sair da gaveta. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso agora, tá? Enfim, e a gente tem que continuar pensando nessa questão, tá? Mas o fato é que isso tem conexão com o Bolsonaro, assim, de maneira evidente, né? Tá aqui, ó, melhor notícia de hoje, os caras morreram, os caras foram assassinados. Melhor notícia de hoje, salve Bolsonaro, né? E aí, para finalizar, um outro aqui diz, não se pode tolerar, porém, que a polícia promova uma chacina contra os assassinos. São jovens pobres e negros, sem oportunidades, inseridos num sistema cruel. Está ironizando, né? Os assassinos não são tão vítimas quanto o irmão da Sâmia. É uma página aqui chamada de Superfluous Men, né? Não podia ser mais supérfluo isso aqui, né? Mais idiota, porque cheio de problemas aqui nessa babaquice que ele falou, porque, enfim, primeiro que se o cara mata ali, né, 2 ou 3, ele isso não é uma chacina, né? Tá falando merda, né? Mas enfim, e aí dizendo que são jovens pobres, eu também não sabe, às vezes os caras são brancos ali que mataram o cara, também não sabe, né? Quer dizer, tá querendo ironizar essa questão dos direitos humanos, tá? Que é uma pauta da esquerda. E por último, o Marcelo, meu xará aqui, né? Um idiota que tem o meu nome, né? Não tá fazendo jus ao nome, né? Marcelo 108BH, ele diz, ó, essa é a política de tolerância que seu boy propaga. Ele tá se referindo ao Glauber Braga, né? O marido dela. Tá chegando em vocês. Olha só que estupidez, né? Que gente medíocre. Enfim, tá? E aí, pessoal, para fazer um comentário rápido aqui sobre essas bostas aqui, para depois passar aqui para análise do artigo do Wilson Gomes, tá? Isso aqui é ódio, né? É um ódio bolsonarista, certo? É um neo-ódio aí que saiu da gaveta, né? Que é um ódio de uma gente de direita, conservadores, que estão exercitando e vomitando esse ódio aí, porque passaram, né, a década ali de 2000 e o início da década de 2010, convivendo com a esquerda no poder, né, e ficaram o tempo todo alijados ali, ou enfim, escanteados com papel secundário na política brasileira, no cenário político, e aí decidiram se vingar, né? E aí agora estão aí vomitando ódio todo dia, né? Porque no fundo não tem projeto, para além de tudo, né? Para além da estupidez disso aqui, isso não se justifica de maneira nenhuma, mas enfim, eles também não têm projeto, e isso às vezes até piora, né, o ódio dessas pessoas, né? E aí isso parte de uma visão, então, né? Isso aqui tem alguns pontos que vai falar. Primeiro, parte de uma visão da prisão como vingança e não como ressocialização cívica e republicana. Deixo 2 livros aqui, tá? Esse, Segurança Tem Saída, do Luiz Eduardo Soares, que é um ótimo autor dessa área aí, certo? E o livro do Drauzio Varela, tá? Estação Carandiru, que também fala sobre isso e demonstra como é que é lá, né? Como é que a brincadeira é bem diferente, né? Para além disso, essa visão, que eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, né? Eu vou deixar também o link do documentário do Michael Moore aqui, tá? O Invasor Americano, onde ele vai na Europa para poder pesquisar como é que funciona lá o sistema prisional na Europa e faz comparações com o sistema dos Estados Unidos, que na verdade é mais ou menos parecido com o da gente aqui, quer dizer, pautado pela vingança, pela violência e não pela ressocialização. E o fato concreto é o seguinte, a taxa de reincidência de crimes, ou seja, né, o sujeito passa pelo processo ali prisional, sai, né, e aí comete crime de novo, nos Estados Unidos é de 75%. Aqui talvez seja perto disso aí também, né? E por quê? Porque a gente tem um sistema prisional idiota aqui no Brasil que trata os presos como animais, né? As pessoas às vezes entram ali por causa de sei lá, 100 gramas de maconha e sai dali um sujeito, um assassino, né? Então, assim, por quê? Porque a gente não chegou ainda nessa perspectiva civilizada, né, filosófica, ampla, política, de entender que é preciso criar um sistema de prisional que seja pautado pela ressocialização e não pela vingança, né? A cabeça da direita não entende isso, eles só entendem, porque eu já falei sobre isso aqui também, são imediatistas, só pensam em dinheiro, e aí para eles o importante é se vingar do cara, o bandido bom é bandido morto, né? É essa estupidez que o Bolsonaro latiu aí nos últimos anos e teve eco na cabeça desses retardados aqui que ficam vomitando esse ódio, né, esse ódio estúpido, conservador, idiota, neoliberal, tosco e que não faz o país caminhar, tá? Então, quer dizer, parte disso aí tem a ver com essa visão tosca de segurança pública, tá?
que inclusive também o Wagner Moura fala muito sobre isso também, porque ele ficou meio que estigmatizado ali pelo Tropa de Elite, né, e tal. Enfim, vale a pena acessar isso aí também. Um outro fato que é a base também dessa visão idiota aqui é a visão da esquerda como defensora de bandidos por conta da questão dos direitos humanos, né? E essa perspectiva também foi totalmente deturpada pelo Bolsonaro e, enfim, né, e pela direita conservadora que não entende essa perspectiva aqui de que um presídio, né, e uma lógica prisional que sejam pautados pela ressocialização e não pela vingança é melhor, né, para a sociedade como um todo. Tá? Então essa lógicazinha de vingancinha, isso é coisa de idiota e não faz o país caminhar. Então a gente tem que deixar a direita falando sozinha nesse ponto e começar a tentar pensar aí de maneira mais ampla para poder solucionar isso, certo? E para finalizar, pessoal, ainda em relação a essa questão, né? Cadê aqui? Vale dizer também que isso também é fruto do estímulo à violência, né? Que o Bolsonaro fez, defesa de armamento, né? A polarização violenta, vamos matar, petralhada, quer dizer, né? Vamos fuzilar, né? Que ele dizia. Então, quer dizer, é por conta desse verme que esse tipo de lixo aqui saiu da gaveta e está aí vomitando ódio, né? Inclusive sem o menor respeito. Ali, uma pessoa acabou de perder um ente querido, o sujeito foi assassinado lá, era um inocente, né? Então, quer dizer, é uma gente medíocre mesmo e está ali exercitando, está vomitando esse ódio que foi plantado pelo Bolsonaro e, na verdade, foi estimulado, né? Porque essa gente provavelmente já era assim e só estava escondidinha porque não tinha uma referência bacana para poder dizer, ó, aí, ó, tá vendo só, salve Bolsonaro, né? Tá? E por último, tá, ainda nessa questão aqui, para a gente finalizar e passar para o artigo do Wilson Gomes, isso também é uma questão que está conectada com a questão das milícias, né? Porque é bem provável aí que tenham sido milicianos que mataram os caras, independente se foi sem querer ou por querer, o fato é que isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Mesmo que fosse um miliciano ali, né, um bandido ali, não poderia ser assassinado, ele tem que ser preso, julgado de maneira civilizada, porque é assim que se caminha para ser um país civilizado, né? Mas isso não aconteceu porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, inclusive, vivendo esse fenômeno das milícias, que já está sendo, inclusive, exportado para outros estados aí. Por quê? Dentre outras coisas, a minha tese é essa. A milícia é um fenômeno neoliberal, certo? Estado mínimo, né? Não é o tal do Constantino, adora vomitar isso aí. Não, o Estado tem que ser mínimo e tal. O Estado mínimo é isso aí, é milícia, né? Não tem Estado, não tem escola, não tem saúde, não tem educação, não tem o Estado ali, tipo, né, fazendo um jogo político, né, e democrático amplo. Então quem entra são esses, né, ou o policial bandido, ou os empresários pilantras, que às vezes entram ali para poder, né, manipular o comércio local, engolir os pequenos e ficar escravizando as pessoas. Tem uma lista aí também de trabalho escravo, que eu vou fazer um vídeo sobre isso também aqui, que acabou de sair, mais de 400 figuras aí que foram pegas escravizando pessoas no interior do Brasil, tudo de direita, né? Pode ter certeza. Então, assim, pessoal, a milícia é um fenômeno de direita, neoliberal, tá? Substituição do Estado por facções privadas, certo? Violentas e sem projeto político, é só grana, droga, venda de droga, sem conexão com o Estado. Eu não tenho nada contra a venda de droga, eu tenho contra banditismo, né? Um sujeito vender a droga ali e ficar, né, com arma, coagindo o morador e tudo mais, né? Gato net e tudo mais, quer dizer, Estado mínimo. Então a gente tem que combater essa ideia, porque essa ideia é uma das bases que sustenta a milícia, tá, no Rio de Janeiro e no país, para isso começar a ir diminuindo, né? Para além do sucateamento da escola pública aqui no Rio de Janeiro, que foi feito também pela direita, né? O Moreira Franco entrou, substituiu o Brizola e sucateou o CIEPS e tal, e aí isso foi gerando, né, a ausência do Estado, né? E aí quem entra? Os bandidos, né? Em locais com pouca estrutura, quem entra, na verdade, são os bandidos. Isso é papinho furado de, né, neoliberalismo, liberdade de mercado, isso é conversa fiada de quem não entende nada de política, de sociedade, né? Porque a gente olha para o mundo aí e vê uma outra coisa completamente diferente, tá? Então, pessoal, vamos lá. Aí o Wilson Gomes escreveu esse texto chamado Não Existe Ódio do Bem. E aí ele faz um comentário sobre esses neo-identitarismos, tá? Aliás, vou finalizar aqui também só falando sobre esse livro aqui também rapidamente do Inácio Cano, tá? Violência Letal, Renda e Desigualdade Social no Brasil, muito importante também. Quem é de direita, né, devia parar para ler isso aqui para poder aprender um pouquinho, para de falar besteira, né? Como esses retardados aqui que estão
latindo bosta no Twitter e, e no ouvido dos outros e na rua também. Então, pessoal, vamos lá, né? Não existe ódio de bem, é o texto do Wilson Gomes, vou deixar o link para vocês aqui. Ele fala, primeiramente eu vou dizer, né, ele fala sobre esse neo-identitarismo, uma certa violência ressentida, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que tem uma conexão sutil com essa questão que aconteceu e com esses discursinhos de ódio dos bolsominions aqui, tá? Então vamos lá, para resumir o texto do Wilson Gomes, ele fala que o debate público recente registra um revés para o estilo identitário de ativismo, tá? E ele comenta 2 casos ocorridos nas últimas semanas, tá? Que são as bases para ele pensar isso ali. Ele diz que o primeiro foi uma aluna que acusou, aquele caso, né, da aluna que acusou a professora de transfobia na Bahia, e a professora teria tratado a aluna no masculino e ela prefere no feminino. E, por outro lado, ela reclamou das críticas da professora, a sua leitura, e ainda disse que a professora estaria em surto psicótico, né? Isso virou moda agora, né? Não gosta de alguém, tem surto psicótico, entendeu? E a professora já disse que errou sem querer, né? Ela não queria ter falado daquele jeito e tal. E a professora foi linchada moralmente na internet, né? Mas a faculdade garantiu a ela o contraditório, coisa que a direita não conhece, né? Então, enfim, parabéns para a faculdade aí, vamos ver o que vai acontecer nesse caso. Então ele está comentando, na verdade, esse excesso ali, né? A garota começou a reclamar a trans lá, né? Começou a reclamar de transfobia, blá blá blá, sem, na verdade, ter nenhum tipo de violência ali, foi um engano ali da pessoa, e ela transformou isso numa bola de neve, né? O segundo caso foi o da assessora da Aniele Franco, né? Que foi demitida, né? Marcele Decoté da Silva, tá? Ela era assessora de assuntos estratégicos do Ministério da Igualdade Racial. E essa ideia de igualdade racial tem que pensar isso também, né? Vamos pensar isso também num vídeo aí, num vídeo futuro. Enfim, ela foi demitida porque no domingo, no dia 24 de setembro agora, enquanto acompanhava a ministra Aniele Franco em uma agenda oficial, ela ofendeu a torcida do São Paulo Futebol Clube, tá? Ela disse o seguinte, olha o que ela diz, né? Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade, né? Pior de tudo, pauliste, ela usando a linguagem neutra para atacar os outros, né? Então de neutro não tem nada, né? Vamos combinar, né? E aí a ministra ligou para o presidente de São Paulo, da torcida independente, pedindo desculpas, publicou uma nota dizendo que as manifestações públicas da servidora estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do ministério, tá? Vou deixar o link para vocês aqui também. E aí, a partir desses 2 casos, o Wilson Gomes faz uma reflexão sobre os excessos do ativismo identitário que tem surgido nos últimos anos aí, tá? E aí ele diz o seguinte, ó, esses episódios foram lidos fora dos círculos habituais, ele fala esses 2 episódios, né, da assessora da Marielle e da aluna lá, da aluna trans, tá? Foram lidos fora dos círculos habituais de condescendência, ou seja, né, da galerinha que concorda com isso, como sólidas evidências das críticas que se fazem ao modelo identitário da luta política. A beligerância permanente, eles são violentos o tempo todo, né? Não são todos, tá? Mas esses que são, né, ativistas são violentos o tempo inteiro, assim, é um ressentimento, né? Então, tá aqui, a beligerância permanente, a satanização do antagonista, né? Todo homem é machista escroto, né? Enfim, né? Estupidez de feminista retardada, né? O que mais? A paixão por vigiar e punir, que é o que essa gentinha medíocre está fazendo comigo aí nos últimos anos, eles são exatamente isso, né? São neo-identitários, ressentidos e violentos, disfarçadinhos de psicopateta, vomitando ódio na vida dos outros ali, e vomitando ódio à figura masculina, vomitando ódio à vida privada dos outros, querendo cagar a regra na vida pessoal dos outros. Porque no limite dessa beligerância aqui, eles se acham no direito de vomitar a regra no relacionamento de 2 pessoas ali, como fizeram comigo aqui nos últimos anos, deu errado, fizeram merda e continuam fazendo até hoje, porque são completamente retardados e tem essa visãozinha tosca que ele está denunciando aqui, tá? E aí, para finalizar, a vitimização como álibi para a violência, como álibi, né, para a violência, e o duplo padrão moral adotado que não tolera a menor violação por parte dos outros, mas que concede imunidades especiais aos seus, né? Essa gentinha medíocre que não escuta ninguém. Eles estão aqui fazendo um negócio comigo aqui que é uma covardia incessante há 10 anos, que estão aqui, eles não escutam nada, eles continuam atacando, continuam fazendo, porque são bandidos, são retardados e estão exatamente enquadrados nisso aqui. Estão exercitando e vomitando o ressentimentozinho medíocre deles, todo dia aqui, atrapalhando a minha vida, estragando a minha vida. Já tive todo tipo de prejuízo por culpa desses vermes e eles continuam fazendo
né? Porque estão exercitando o ódiozinho deles aqui, mas é um exercício muito escondidinho lá, né? Típico de covardes que não conseguiriam fazer isso pessoalmente, né? E aí, pessoal, para finalizar, tá? Vale dizer que também o seguinte, esses grupos estariam então, né? Ele finaliza, né? Que esses grupos estariam moralmente aprovados mesmo quando agem mal, né? E aí ele continua, né? Essa gente segue vendendo a ideia de que o identitarismo não é uma estratégia de militância, mas a forma de ser de movimentos com pautas morais elevadas, como se fossem os donos da moral, né? Ele diz que essas políticas de identidade não se confundem com os próprios grupos, que muitas vezes nem se identificam com isso. Tem muita mulher que não gosta desse tipo de feminismo idiota aí. Eu um dia vou tentar fazer um vídeo sobre isso aí para poder tentar ponderar a minha visão sobre o que é isso aí, machismo e feminismo, porque eu nunca vi ninguém dizer o que eu acho sobre isso. E acho que a visão dessa gente é uma visão estúpida, uma visão ressentida, idiota, que só traz violência, né? E aí ele finaliza dizendo, o movimento negro de fato luta por direitos, mas quem adota um padrão identitário de militância sobrecarrega essa luta, quando não se desvia dela para se dedicar cotidianamente às suas estratégias de vitimização, de vocalização do ressentimento, de defesa do seu monopólio da virtude, de coleta e visão pessoal de bônus e compensações devidos a todos aqueles de quem se proclama representante de guerrilha permanente, né? Como se eles fossem a voz, como se a feminista ali, né, ativista, fosse a voz de todas as mulheres, né? Enfim, né? Quando está longe de ser assim, né? Isso não é outra coisa senão neomoralismo e racismo reverso. Tem que dizer o nome disso, tá? Deixo aqui para vocês a dica do livro do Jean Baudrillard, A Transparência do Mal, que essa gente devia ler, para poder parar de encher o saco dos outros com neomoralismozinho de quinta, tá? E namorar um pouquinho, que ajuda, né? Ajuda bastante. Tá, pessoal? E aí, para finalizar, não vai dar tempo de falar de tudo aqui, tá? Mas o fato é o seguinte, ele finaliza o texto dizendo o seguinte, tá? Eu queria fazer uma reflexão final sobre isso. Eu vou deixar o restante aqui para fazer um próximo vídeo sobre isso, tá? Wilson Gomes termina dizendo, tudo isso seria a prepotência, né? Quer dizer, ele diz, né? Há identitários de esquerda e direita, conservadores ou liberais, só não há identitário universalista, tolerante e pluralista, por incompatibilidade de valores, né? Eles dizem que são pluralistas, mas no fundo, né, um bando de ressentido que fica vomitando ódio na vida dos outros. Tudo isso seria a prepotência moralista de que se parece com uma espécie de ódio do bem. E ele finaliza com essa frase, dizendo que ódio do bem não existe. Mas será que não existe mesmo ódio do bem? Ontem a gente fez 35 anos da Constituição Brasileira. Está aqui, tá? A Constituição Brasileira fez 35 anos ontem. E eu lembrei do discurso do Ulisses Guimarães, certo? Quando ele pegou o microfone para dizer o seguinte, no dia 5 de outubro de 1988, há 35 anos, ele disse, temos ódio à ditadura, ódio e nojo, amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homem e nações, principalmente na América Latina. Então eu vou discordar do final, concordo com tudo que ele disse no artigo, mas discordo do final. Existe ódio do bem, sim. O ódio do bem é o ódio que exercita a intolerância com os intolerantes, com essa gente que não respeita o espaço privado dos outros, com essa gente que publica mensagenzinha de ódio desejando a morte dos outros, e com esses assassinos que mataram o irmão da Sâmia Bonfim na Barra da Tijuca. Tá? Então existe ódio do bem, sim. O ódio do bem é o ódio a esses intolerantes, porque é preciso, para poder exercitar, né, o paradoxo do Popper, né, é preciso ser intolerante com os intolerantes para que a gente possa viver, né, em paz e numa sociedade civilizada. Tá? E aí, pessoal, então assim, para finalizar, eu vou fazer mais um vídeo sobre isso aí nos próximos dias também, tá? De repente até para amanhã. Mas deixo aqui com vocês, tá? Essa como última dica aqui, tá? Né, do vídeo de hoje, porque contra essa gentinha nojenta que não respeita, esses neomoralistazinhos ressentidos de quinta categoria, que são tanto esses neoidentitários quanto esses neoconservadores, bolsominions, Nietzsche neles, tá? Para além do bem e do mal, e Nelson Rodrigues neles, para eles aprenderem a respeitar os outros, tá? E viver em sociedade sem vomitar lixo na vida dos outros e violência. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou eventualmente fazer mais um vídeo aqui sobre isso para poder refletir uns outros pontos que eu anotei aqui, tá bom?
Então é isso, torçamos aí para que os criminosos sejam efetivamente descobertos. Mais uma vez aí a solidariedade à Sâmia, tá aí ao Glauber, e a gente volta no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.